No nosso cotidiano, estamos frequentemente separando o que precisamos daquilo que não precisamos ou não queremos mais. O nosso corpo também precisa fazer uma faxina para eliminar as substâncias tóxicas ou que estão em excesso no organismo e assim manter o seu equilíbrio interno. Este trabalho é realizado pelo sistema excretor e as substâncias são eliminadas através de um processo chamado excreção. O nosso sistema excretor é composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Os rins são os responsáveis por filtrar o sangue e coletar os resíduos indesejáveis do corpo, formando a urina. Os ureteres são as estruturas que levam a urina dos rins para a bexiga, que é responsável por armazenar a urina, e por fim temos a uretra, um tubo que leva a urina da bexiga para fora do corpo. Alguns animais, como tubarões, raias, aves, iguanas, tartarugas e crocodilos marinhos, possuem uma estrutura a mais em seu sistema excretor, chamada glândula de sal. É ela que auxilia no organismo, mantendo o equilíbrio entre a quantidade ideal de sal e de água dentro de cada célula. Essa glândula pode se localizar em diferentes partes do corpo, dependendo de cada animal. Nas aves, ela está localizada na cabeça, na base do bico, tendo um canal que leva a secreção salobra até as narinas. Nos tubarões e raias, a glândula é retal, enquanto que nas tartarugas ela está localizada na base dos olhos e a secreção é expelida semelhante a uma lágrima. Nas iguanas marinhas, a glândula de sal está localizada nas narinas e a sua secreção é jogada para fora como se fosse um espirro. Já nos crocodilos marinhos, a glândula de sal se desenvolveu a partir de glândulas salivares modificadas e está localizada na superfície da língua, eliminando a secreção na forma de saliva. O sal precisa ser eliminado porque, assim como qualquer substância, pode se tornar um problema se estiver em excesso no organismo. Isso porque as células tendem a absorver água, que é essencial para o seu funcionamento. Mas quando acompanhada de um excesso de sal, como a água do mar, o seu funcionamento pode ser modificado, fazendo com que as células inchem, podendo se romper. Então, quando a água do mar é ingerida, o sal entra na corrente sanguínea e é levado à glândula para filtragem, onde passa por uma série de células que formam um tubo por onde o sal será secretado. Essas células são unidas por junções que impedem a saída da água, mas são frouxas o suficiente para permitir o movimento dos íons. Entretanto, nem só de água e sal é composta a água do mar. Dentre os seus componentes, também podem estar presentes outras substâncias, como potássio, cloro, magnésio e cálcio. Além dessas substâncias que normalmente fazem parte da composição da água do mar, alguns outros elementos também podem ser encontrados. Esses elementos são chamados de contaminantes ou poluentes, pois são substâncias que normalmente não existem nesse ecossistema. Um dos principais contaminantes da água do mar são os elementos conhecidos como metais pesados, que são chamados assim pois são mais densos que os outros elementos. Na água do mar é possível encontrar diversos desses metais, dentre eles arsênico, cádmio, chumbo, berilo e mercúrio. Mas como essas substâncias chegam na água do mar? Essas substâncias podem chegar no ambiente aquático de duas formas. A primeira é mais natural e ocorre por lavagem de solos e rochas pela chuva, que faz com que esses elementos escoam até a água do mar, enquanto que a outra é diretamente influenciada pela ação do homem, ocorrendo por liberação de esgotos domésticos e industriais não tratados em fontes marinhas, assim como pela mineração e aplicação de pesticidas na agricultura, que são levados aos mares após serem lavados também pela chuva. Normalmente, esses metais tendem a se acumular no fundo dos oceanos, mas algumas condições ambientais podem fazer com que eles voltem para a coluna d'água e se tornem disponíveis. Quando em grande quantidade, essas substâncias podem causar uma série de danos à saúde dos animais marinhos, pois elas atraem para si elementos que são essenciais para o corpo, como enzimas e proteínas, causando uma baixa na disponibilidade desses elementos, e também se aderem à parede das células, o que dificulta a entrada e saída de nutrientes. Até agora, nós sabemos que essas substâncias estão disponíveis no meio aquático e que podem ser absorvidas pelo organismo, causando diversos danos. Mas como será que o sistema excretor dos animais lida com esse tipo de substância nociva? Existe algum mecanismo que seria capaz de lidar com uma substância contaminante disponível em altas concentrações? Essa foi a pergunta que cientistas de uma universidade nos Estados Unidos se propuseram a responder, em um estudo com tartarugas de couro. Nele, eles tentaram entender se a glândula de sal seria capaz de absorver e excretar essas substâncias, juntamente com o excesso de sal no organismo do animal.
Para isso, eles coletaram a secreção da glândula de sal de tartarugas de couro em diferentes idades, enquanto elas estavam na praia, durante o período de postura de ovos e também de tartarugas encalhadas. Durante o período de postura de ovos, as tartarugas ingerem pouca quantidade de comida, ao contrário da água, que é consumida em grande quantidade, pois é um elemento necessário para a formação do ovo. São necessários mais de 40 litros de água durante a época reprodutiva, o que gera uma grande rotação desse líquido no organismo das tartarugas. Sendo assim, espera-se que esse animal possua uma grande quantidade desses metais pesados no organismo, absorvidos pela alimentação e também pela ingestão de água. Como resultado, os cientistas encontraram que diferentes metais pesados podem sim ser excretados pelas glândulas de sal das tartarugas de couro. Entre eles, elementos supertóxicos como arsênico, selênio, cádmio, mercúrio e até chumbo. A hipótese levantada é que esses elementos são excretados pela glândula porque imitam a estrutura dos outros elementos essenciais para o organismo e acabam tomando seu lugar, como o chumbo, que se disfarça como cálcio, uma molécula essencial para o funcionamento da glândula de sal. Os níveis desses elementos nas glândulas de sal desses animais estão relacionados com a idade das tartarugas. A quantidade de cádmio e mercúrio aumenta conforme a tartaruga fica mais velha, o que indica que há uma acumulação com o passar do tempo. A principal fonte de cádmio é a dieta desses animais, que se alimentam principalmente de águas vivas, que contêm um alto teor desse metal. Ao contrário dos níveis de cádmio, os níveis de arsênico nas glândulas de sal desses animais tendem a diminuir conforme a tartaruga fica mais velha. Nesse caso, a diminuição ocorre devido à mudança de local de alimentação. As tartarugas juvenis se alimentam em áreas mais próximas ao Equador, com águas mais quentes. Nesses locais, a sua fonte de alimento contém um alto teor de arsênico, que chega ao mar devido ao escoamento de solos contaminados. Já as tartarugas adultas e subadultas se alimentam em águas tropicais, temperadas e até subpolares, que não sofrem tanto com o escoamento de solos contaminados, consequentemente apresentando um nível bem menor de arsênico no organismo. Apesar das tartarugas de couro aparentemente conseguirem excretar boa parte dessas substâncias nocivas, muito disso também é absorvido por outras partes do organismo, como o fígado, rins e até músculos cardíacos. Nestas condições, os metais pesados podem afetar não só um indivíduo, como todos os outros que vivem naquele ambiente, sendo incorporado ao longo da cadeia alimentar e, consequentemente, causando danos também à saúde humana.